PAC no Complexo do Alemão ainda não tem data para começar. O governador Sérgio Cabral já disse que quando as máquinas entrarem, sai o tráfico de drogas e assume o Estado. Uma mudança na rotina das favelas que pode gerar muitos confrontos. Em entrevista exclusiva, um dos chefes do tráfico de drogas da região diz que não vai deixar os morros. Qual é o motivo da polícia ocupar a região? Ninguém vai matar trabalhador, ninguém vai roubar material aqui, que é nós mesmos aqui fazemos obra na favela. Não tem necessidade de botar a polícia aqui dentro não, eles estão querendo usar a obra de habeas corpus para querer acabar com o tráfico, coisa que é quase impossível nesse mundo. Quer dizer que se a polícia entrar de alguma maneira para dar início a essas obras... A bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido e o crime não vai parar, porque se sai nós vai entrar outro e a bala vai comer do mesmo jeito, meu amigo. Apesar das ameaças, o comando da polícia respondeu. E disse que o PAC vai se tornar realidade no Complexo do Alemão. Nós vamos realmente chegar ao ponto em que a polícia poderá patrulhar e a sociedade ocupar aquele local. As obras acontecerão, todo o trabalho social que tiver ser feito, todos eles acontecerão, porque a polícia não vai abrir mão. O comandante da PM ainda fez um apelo à sociedade. Toda e qualquer ação contra o tráfico de drogas não pode ser isoladamente da polícia, da segurança pública. Há necessidade de uma participação da sociedade, enfraquecendo o tráfico, não como policiais, mas deixando de ser usuários. La Paz, Bolívia. 3.700 metros acima do nível do mar, a sede de governo mais alta do mundo. Na cidade que fica no desfiladeiro da Cordilheira dos Andes, além de política, duas coisas, e apenas duas reinam: pobreza e criminalidade. A Bolívia é o segundo país mais pobre da América do Sul, o terceiro maior produtor de cocaína do mundo. Quase 50% dos bolivianos vivem abaixo da linha da pobreza. Os mais pobres e os criminosos acabam em La Paz, nesse lugar. Em San Pedro, um apêndice do inferno. Uma cidade dentro de outra cidade. A cidade penitenciária. Talvez o presídio mais atípico do mundo e, com certeza, um dos piores. Esse é San Pedro. Um presídio onde nem os guardas se atrevem a entrar. Somos 20. E eles são mais de 2.000. Atrás desses muros, pura anarquia. Um lugar sem leis, onde só os mais fortes sobrevivem. Eu sou um assassino. É que eu matei um policial. Insanidade física e psicológica. Eu tenho medo disso aqui. Qualquer coisa é permitida aqui. Bom, aqui a gente consegue todas as drogas lá de fora. Um lugar absurdo. Entre estupradores, pedófilos e viciados, o número de mulheres e crianças é incontável. Isso é San Pedro, uma das piores prisões do mundo. 7 da manhã. Correria e confusão na entrada de San Pedro. Embora a cidade penitenciária seja considerada absurdamente lotada, novos detentos cruzam os portões do presídio quase diariamente. Ninguém entra aqui por vontade própria, porque todo mundo sabe que o inferno os aguarda atrás dos muros de 18 metros. Carlos Gallegos sabe disso. O motivo de sua prisão: assalto à mão armada. Uma a uma, as fichas de entrada de Carlos e dos outros chegam aos guardas. Eu tô assustado porque eu não sei o que vai acontecer comigo, porque eu já fui preso antes, mas eu nunca fiquei aqui. É a minha primeira vez. San Pedro não é como nenhuma outra prisão no mundo. O oficial de polícia Iban Quispe será o último contato com policiais do executivo boliviano que os novatos terão por um bom tempo. Depois disso, é cada um por si. Quispe está admitindo 10 novos prisioneiros hoje. Tem tatuagem? Não. Então você não tem tatuagem? Não. Tatuagens podem ser indicadores de membros de gangues. A polícia quer ao menos saber quem está entrando. Mirazal Vedrucha reina na Bolívia.
uma das gangues mais perigosas e famosas no mundo, com quase 100 mil membros pela América Latina. Últimas digitais. Fotos. Pronto. O trabalho da polícia está feito. De agora em diante, os prisioneiros assumem o controle. Então, agora o meu trabalho acabou aqui. Agora, eles vão entrar e os delegados vão se encarregar e vão decidir o que vai acontecer com ele lá dentro. Os reis das prisões, conhecidos como delegados, comandam tudo sempre. Apenas alguns metros passando por corredores confusos e acaba a área de influência do judiciário e da polícia. Depois disso, sem guardas, a milícia manda na pior prisão sem guardas do mundo. Em São Pedro, os prisioneiros são deixados totalmente a sós. O Estado fica de fora. Torres de vigias desocupadas, nenhum guarda, sem polícia, nada. Em contrapartida, os chefes da prisão nascem das filas de presos, assassinos, criminosos violentos e traficantes. Eles governam os 8 distritos de São Pedro. Eles garantem que o complexo penitenciário completamente deteriorado no meio da cidade, localizado em um dos melhores bairros de La Paz, não saia do controle. Dentro dos muros, os detentos andam livremente. Viciados, estupradores e assassinos. Todos juntos. Foi em 2002 que o governo decidiu, de forma não muito habitual, deixar a prisão e seus presos totalmente por si. Desde então, os detentos cuidam de tudo por conta própria. O governo promove isso como um sistema avançado e integrado. Na realidade, esse pobre país está somente tentando economizar os custos com os presídios. O Estado não toma mais conta de nada. O governo deixou São Pedro de lado. Em outras palavras, os presos tomam conta de tudo. Eles cozinham, constroem as celas e tentam evitar que o presídio caia aos pedaços, consertando tudo o que podem da melhor forma possível. É uma cidade dentro de outra, cheia de transgressores. As mulheres trazem os mantimentos: pão, cocaína e materiais de construção. Os presos comandam lá dentro e os reis, que são assassinos ou ladrões, são os chefes. Só eles determinam quem faz o quê e quem vive onde dentro desses muros. Um mundo difícil e absurdo, apesar de pequeno, que resiste com suas próprias regras e leis. Essa é São Pedro, uma das piores e mais perigosas prisões do mundo. Todos sabem disso. Os novatos sabem. Carlos sabe. Eu tô um pouco... O que eu posso dizer? Seria mais fácil se fosse em outro lugar. Essa prisão é muito estranha, assustadora. Mas os outros caras daqui já me contaram histórias. Eu meio que sei o que esperar. Essa não é a primeira vez de Carlos em uma prisão, mas é a primeira vez em São Pedro. Lá fora ele é um valentão. Só o tempo dirá se ele será valente lá dentro. Já dentro de São Pedro, só mais alguns metros até o último portão. O portão para o inferno. O portão onde a fiscalização da polícia acaba e a lei dos delegados começa. Um homem livre quando entra. Uma vez que a porta atrás dele é fechada, Carlos não tem mais essa liberdade. Ele é um prisioneiro de São Pedro. Uma prisão onde nenhum agente entra espontaneamente. Os prisioneiros fazem as leis atrás das grades. Os chefes, especificamente os delegados. Vítor Hugo Mendoza, um nome que qualquer novato deveria lembrar, é o chefe de todos os chefes. Condenado por 4 assassinatos, ele é o cabeça dos delegados. Mandem logo as encomendas! Quero que se organizem e me tragam os caras novos, que acabaram de chegar para trabalhar. Mendoza cuidadosamente recepciona cada recém-chegado. Como o rei da prisão, ele tem a primeira e última palavra. Logo que eles chegam nessa penitenciária, eu explico tudo direitinho. Explico todas as regras de conduta. Isso ajuda a evitar problemas no futuro. Problemas que podem não só fazer a vida dos novatos difícil, como também tornar sua sobrevivência impossível.
Vem. Os delegados escoltam Carlos e o levam até o chefe da prisão. Então você que é o novato aqui em São Pedro? Esse é o cara novo? É ele sim, chefe. É o novato. Tá. Tudo bem. Luiz Carlos Augusto Galegos. Me escute com muita atenção. Essas são as regras aqui, desta penitenciária. Nessa prisão, os próprios presos fazem as regras e a coisa mais importante é, acima de tudo, respeitá-las. Todos escutam os delegados. Existem no total 8 quarteirões em São Pedro. Os chefes decidem quem mora onde. Uma vez que é atribuído o seu quarteirão, é impossível mudar. Cada quarteirão tem uma certa reputação. Um quarteirão abriga os que mandam, os poderosos. Em outro quarteirão, os trabalhadores. Só se Carlos conseguir recolher dinheiro suficiente, ele sobreviverá. Seu dormitório, sua comida, tudo tem um custo. Já estando totalmente intimidado, o novato está assustado demais para fazer quaisquer perguntas. Os delegados o separam de acordo com seu crime, sua idade, sua sentença. O chefe manda levá-lo. Carlos não tem ideia do que vai acontecer com ele. Os delegados o levam para uma das muitas passagens obscuras. Luiz Carlos Augusto Galegos, de agora em diante, está sob a autoridade de um criminoso de alto nível. Essa pode ser a última vez que o filmamos. Um dia depois, Carlos não é autorizado mais a falar com a equipe. Seu corpo está coberto de feridas. Como isso aconteceu e por que, ninguém de fora daqueles muros vai descobrir. São Pedro é provavelmente a única prisão no mundo onde os policiais e os agentes não entram. Na verdade, os agentes penitenciários não se importam com o que acontece lá dentro. Um jeito fácil de sobreviver. Quem não vê nada, não sabe de nada. Se afasta aí. Se afasta, por favor. Para trás. O poder da força policial não se estende para além de uma área de 4 metros quadrados. A área por onde os visitantes entram, mostram suas identidades, são revistados e escoltados para a prisão. E é isso. O chefe de polícia Christian Sarrinas trabalha aqui há 8 anos. Por ser um chefe de polícia, ele deveria ter o controle de toda a prisão. Mas São Pedro é diferente. Os delegados nos avisam se acontecer algo na prisão. Eles também determinam as penalidades para os crimes e nós apenas agimos como poder executivo. Sarrinas é pragmático, assustador também. Nós somos 20 e eles são mais de 2.000. 20 policiais. Para mais de 2.000 presos. Somos impotentes. Não podemos fazer nada. Esse vídeo feito em 2014 mostra uma das piores rebeliões de São Pedro. E também nos mostra o quanto a polícia é despreparada. Rebeliões como essa acontecem o tempo todo. Tudo que a polícia pode fazer é assistir e garantir que esses tumultos não se espalhem para além dos muros, para a cidade. A gente não tem equipe, a situação é insuportável, o protocolo é bem antigo, mas naquela época eram menos presos, né? E atualmente as circunstâncias são bem diferentes e tem bem mais presos e isso vai acabar muito mal, porque mesmo tendo uma situação de emergência, não tem o que a gente possa fazer para resolver.
Um mundo pequeno e absurdo e um chefe de polícia completamente sobrecarregado. Poder à maioria, poder aos presos, especialmente para os delegados. Todos criminosos condenados. Seu passatempo favorito, o parapeito de onde conseguem ver toda a prisão. Esses homens são respeitados e temidos ao mesmo tempo, porque quando é para decidir, são eles que escolhem entre a vida e a morte. O primeiro e mais importante é Victor Hugo Mendoza, que escalou do ranking de homicida quádruplo para o comandante da prisão. Ele manda através de seus delegados, um deles, Valentino Maiori. A característica distintiva dos delegados são roupas de corrida pretas. Cada delegado é responsável por um quarteirão. Se tem problemas, eles têm que intervir. Eles também são responsáveis por certas tarefas administrativas. Todo prisioneiro tem uma taxa de entrada a pagar para manutenção. E o nosso dever aqui é recolher essa taxa, fazer com que todos paguem. É isso mesmo. Cada prisioneiro paga para estar nesta prisão. O chefe cobra um tipo de proteção paga, 150 bolivianos ou 21 dólares. É muito dinheiro para um país onde a média salarial é de 6 dólares e 30 centavos por dia. Essa taxa, porém, não inclui seu dormitório. Valentino mesmo vive em um de aproximadamente 5 metros quadrados. Ele foi preso por tráfico de maconha. Ele era usuário e assim continua. Mas isso não é problema em São Pedro. Bom, tem muita droga espalhada por aí. Bom, aqui a gente consegue todas as drogas lá de fora. E a droga mais popular, sem dúvidas, é a pasta básica de cocaína. A cocaína, em seu primeiro estágio, ela é fumada. Aqui não importa o tipo de droga que você quer. A gente consegue qualquer coisa. Drogas, um dos maiores problemas de São Pedro, especialmente em um quarteirão chamado Quarteirão das Drogas. Mas, honestamente, drogas estão por todo lugar em São Pedro. Aproximadamente 60% dos detentos são viciados. Eles mastigam folhas de coca banhadas em produtos químicos. Eles cheiram crack ou cocaína pura, fumam heroína ou a famosa pasta básica de cocaína. Popular porque é barata. Um subproduto da cocaína manufaturada. O perigo disso, em conjunto com a psicose e a paranoia, é que suprime a fome. Ou os usuários morrem de fome ou ficam loucos. O óbvio, desenfreado e excessivo consumo de drogas e a miséria dos viciados acontecem debaixo dos olhos bem atentos dos delegados. Ninguém fala na frente da câmera, mas muitos afirmam que são os delegados que controlam o tráfico de drogas na prisão. Quem tem as drogas tem o poder. São Pedro, como um mundo pequeno, reflete os problemas de todo o país. Especialistas estimam que 1 a cada 3 bolivianos se drogam. 21 toneladas de cocaína foram apreendidas no ano passado. E ninguém sabe exatamente o número ou a quantidade que não foi apreendida pelas autoridades. No entanto, especialistas estimam que a exportação de cocaína ano passado subiu de 290 para 420 toneladas. 1 grama de cocaína custa entre 10 e 20 dólares em La Paz. Um país permanentemente viciado. Uma terra perdida em drogas e crimes. Um país que atrai aventureiros de todo o mundo. Como Javier Blanco Ruiz, conhecido como Blanco. Ele tem 38 anos e vem de um pequeno vilarejo da Espanha. Ele está em São Pedro há 7 anos. Assim como muitos estrangeiros nas prisões bolivianas, ele está preso por um crime relacionado à droga. Você consegue drogas em cada esquina em La Paz. Eu tô aqui por tráfico de drogas e fui parado pela polícia lá no aeroporto. Acharam as drogas dentro
da minha mala e dentro dela tinha todo tipo de droga. 2 quilos de cocaína. Na Bolívia, a suspeita de uso indevido da droga já basta para você ser preso. De acordo com a lei boliviana, o promotor não tem que provar que você é culpado. O acusado é que tem que provar sua inocência. Geralmente uma prática fútil, assim como foi para Blanco. Desde então, ele está em São Pedro e vê exatamente como as drogas transformam as pessoas em zumbis. Há mais de 4 anos, ele tem medo de sair da própria cela. Melhor só do que mal acompanhado. Eu tô aqui, ó, vivendo desse jeito aqui há muitos anos. Eu não preciso de ninguém, não. Você não percebe no início, mas todo mundo quer roubar você, sabe? Aí eles falam assim, sabe? Sempre querendo te roubar. Oi, amigo, e aí, parceiro, tudo bem? Aí querem roubar suas coisas. Meu melhor amigo sou eu. Junto com o Lupita. Blanco ganha seu dinheiro como carpinteiro. Ele vende mobílias para os outros presos para se manter no sistema. São Pedro é o pesadelo de Blanco o tempo todo. Até sair, ele vive com um medo constante de ser roubado ou até o pior. E ele está pronto para qualquer coisa. Eu consigo me defender assim, ó. Eu posso usar a espátula, ou posso usar essa outra ferramenta aqui, sabe? Qualquer coisa. Se alguém me perturbar, eu simplesmente meto a faca, cara. É isso. É esfaqueio mesmo. Qualquer problema, eu meto a faca assim. É isso que eu faço. É isso mesmo. Esfaqueamentos são uma realidade diária em São Pedro. Blanco não quer deixar sua cela e ele encontrou uma solução para tudo. Esse aqui, ó, é o meu banheiro. Tá vendo? Isso porque demora muito pra chegar aos banheiros, sabe? E eu não costumo sair à noite, não. Ele esvazia sua privada no telhado, pois não se sente seguro lá embaixo no escuro e nos corredores frios e úmidos de São Pedro. Muitos viciados, muita gente agressiva. E no meio desse caos e desespero humano, crianças. Cerca de 300. Os presos de São Pedro podem trazer suas famílias com eles. Mas por seus pais estarem ocupados durante o dia fazendo reuniões e ganhando dinheiro como conseguirem, a maioria das crianças é deixada sozinha. Sociais. Então, se você não tem dinheiro, você passa fome. Dentro da prisão, as famílias podem, no mínimo, ficar juntas e não precisam pagar aluguel de 2 moradias. Porém, tem um preço bem caro a se pagar, porque as crianças brincam entre assassinos e pedófilos. A vida não é barata dentro da prisão. Quem quiser se manter vivo nessa fossa da humanidade precisa de comida e proteção. E proteção é fornecida pelos delegados e não é barata. Todo mundo tenta ganhar dinheiro. Alguns presos que tinham uma profissão têm uma vantagem. Eles lavam, reparam ou cozinham, mas o elo mais vulnerável, aqueles que não têm habilidades, estão completamente à mercê desta dura hierarquia. Dia após dia, esses homens se juntam para conseguir algum trocado. Alguns trabalham como mensageiros, os chamados taxistas. Eles ficam rondando a entrada o dia inteiro procurando os presos que estão esperando visitas de fora. Senhora, qual é o seu nome? Tá procurando alguém? Jesus Moica. Tá, essa pessoa que tá procurando? Tá, peraí. Jesus Moica! Jesus Moica! Jesus Moica! Jesus Moica! Os taxistas entregam mensagens ou procuram por prisioneiros que estão esperando visitantes. Não é uma tarefa simples nesse labirinto de pequenas passagens escuras de São Pedro. Eles não ganham muito. Pouco para sobreviver, muito para morrer. A maioria dos presos são mais pobres do que já eram antes de serem condenados. Espera aí. Opa, dá licença. São o que eles consideram traição. Eles o espancaram. Não é para ninguém ir até a polícia. Os delegados mandam e decidem o que é certo e errado. Valentino é um dos delegados que julgou a queixa de César sobre a facada não justificável durante o carnaval.
Durante o carnaval, aqui nesse lugar, um monte de coisa acontece. E você tem que entender que todo mundo aqui faz o melhor. E todo mundo tem problemas para lidar. E quando o pessoal bebe durante esses feriados, bom, e aí alguém que se sente provocado e vai lá e explode, com certeza a coisa vai sair de controle e aí vai complicar para muita gente. Um estado dentro de um estado, uma cidade dentro de outra, um planeta diferente. San Pedro, milícia com suas próprias leis, sorte do acaso, jogo de dados, drogas e regra do mais forte. O fraco perde. Aqueles que não obedecem somem sem deixar vestígios. Aqueles com poder governam. Assim como Ronald Orna, ele está em San Pedro há 8 anos. Assassinou um policial, 12 anos de sentença. Ele conhece o caminho por entre essas paredes e becos escuros e ele sabe como sobreviver. O respeito é soberano aqui na prisão. Quando um novato chega e quer defender um, desafiar o outro, você não está demonstrando nenhum respeito com seus amigos. Sua reputação é diretamente ligada aos crimes que você cometeu. Por exemplo, eu sou um assassino e isso fala por si só. Existe uma hierarquia. Em San Pedro, rapidamente se sabe quem cometeu qual crime. Lá, a regra se aplica. Quanto pior o crime, melhor a reputação. Por matar um policial, Ronald tem o posto mais alto na hierarquia. Ao meio-dia, hora do almoço, Ronald sempre tem lugar para sentar e comer. Outro nem tem o suficiente para comer. Somos muitas pessoas aqui, quase 3.000. E muitos têm suas famílias aqui com eles. E todo mundo quer comer, mas não há comida suficiente para todo mundo. Originalmente projetado para abrigar 600 prisioneiros, no entanto, há uma estimativa de quase 3.000, mas ninguém sabe o número certo nesta prisão. Esse é um problema porque frequentemente pessoas desaparecem e a polícia nem sabe o que está acontecendo. Atualmente, 5 presos estão oficialmente listados como desaparecidos. Se morreram ou escaparam, a polícia não sabe dizer. Eu não tenho a mínima ideia do que passa lá dentro. Não estamos autorizados a entrar. Ninguém pode entrar lá dentro. Nós temos ordem para não entrar, ordem do diretor. Louco e perigoso para qualquer indivíduo. Prisioneiros como o espanhol Blanco são completamente entregues à própria sorte. Ele está em San Pedro há 7 anos e tem medo de deixar sua cela. Ele sabe que alguns dos detentos desaparecem regularmente sem deixar vestígios na prisão mais famosa da Bolívia. Eu tinha um amigo alemão e o nome dele era Stefan. Ele, desapareceu. Assim, de repente, aí disseram que ele tinha cometido um suicídio. Mas quem sabe a verdade, né? Ninguém sabe a verdade. O que aconteceu? Não é como na Espanha, em que você escolhe sua cela, tem polícia e câmeras. Em todo lugar aqui não tem nada. Eles se jogam aqui e depois que Deus te ajude. Dane-se você. Se Blanco fala a verdade, então você está à mercê de San Pedro e seus detentos. Nesse lugar tem muito estupro, sabe? Nesse quarteirão aqui, um homem abusou da esposa de um outro cara. Mas, mais frequentemente, homens estupram outros homens, cara. Então sempre tem que assim, dormir com o olho aberto, o outro fechado, outro aberto. Tem que fazer isso. É melhor. Se você não tem uma namorada ou uma esposa aqui, você arruma alguém de fora. Mas eu não quero não, porque eu também não tenho dinheiro. Então eu não faço isso não. Não. O tempo de Blanco em uma das piores prisões da América do Sul deixou marcas. As pessoas na Europa são muito egoístas, sabe? É bem difícil.
E você não percebe até você ser preso. Não percebe até você ser preso. Eu não tô triste, não. Eu sou grato que eu pude perceber isso. E eu vou viver muito melhor, vou sim. Viver com muito menos, sabe? Não ser egoísta. Simples assim. Eu prometi pra mim mesmo aqui. Na Espanha, você vê pessoas pobres na rua. Psst, psst. Não me interessava. Porque aqui todo mundo é pobre. Todos. O dinheiro rege o mundo, especialmente no pequeno mundo de São Pedro. Corrupção por todo lado. Todos precisam de dinheiro e todos querem dinheiro. Você paga pessoas para manter as bocas caladas, especialmente quando o assunto é apostas. Não é permitido. Mas, se faz os delegados ganharem dinheiro, então até apostas e prostituição são permitidas. Celulares também não são permitidos, mas você os vê em todos os lugares e pode usá-los também se subornar a pessoa certa. Dinheiro muda de mãos nas áreas dos visitantes também. Se você quiser que o policial saia da sala para ter uma conversa particular, você precisa de dinheiro. Quem tiver o status satisfatório em São Pedro pode até jogar futebol. Ronar, o assassino do policial, é respeitado e tem uma reputação de um cara durão. O sistema trabalha para ele. Ele tem suas finanças sob controle e leva uma vida tolerável nessa prisão diferente. Aqui nada é de graça, tudo tem que pagar. Tudo tem que ser comprado, tudo tem que ser pago. Desde um refrigerante até comida, você tem que ter seu próprio dinheiro. É assim que é aqui. O assassino Ronar vive no Quarteirão Pinos. Não é uma área luxuosa de São Pedro, mas significativamente melhor que o Quarteirão da Droga, por exemplo, onde crimes agressivos são generalizados. Embora Ronar mantenha boas relações com os delegados, ele ainda tem de pagar aluguel. Eu durmo aqui. E eu agradeço até por ter um lugar para dormir. Tem gente que não tem nem onde dormir. Tem gente que tem suas próprias celas. Mas aqui dormem 5 pessoas. É o que eu falo. Cada um tem seu espaço e todo mundo respeita o espaço do outro. Aproximadamente 6 metros quadrados para 5 homens adultos, sem privacidade nenhuma. Mas esse dormitório é considerado um dos melhores e tem de ser pago, assim como todo o resto. Por exemplo, nós pagamos... Assim, como eu digo... Como é que eu vou dizer? Nós pagamos o que nós podemos pagar. Cada um paga o que tem condições de pagar. Se você não paga, os delegados ficam em cima de você. E em um lugar onde todo mundo se esbarra, ninguém quer se arriscar a isso. São Pedro é absurdamente lotada. Do tamanho de um campo de futebol, a prisão foi originalmente feita para 600 presos. No entanto, está quase chegando a 3.000, e quanto maior for a demanda por um lugar para dormir, maior o preço para se ter um teto. Mas as pessoas que são levadas para lá quase não têm dinheiro suficiente para se manter. A maioria do dinheiro passa nas mãos dele. Vítor Hugo Mendoza, o chefe da prisão, controla São Pedro. Para acomodar os subordinados, ele quer aumentar a prisão. Ele está planejando um novo prédio. É que, na verdade, eu preciso sempre de novos materiais. Nós não temos muitos recursos para fazer as obras, entende? Por isso que a gente recebe sempre doações, rifas. Tem pessoas que nos ajudam. Eles doam dinheiro, tijolos e cimento para conseguirmos construir as casas.
Nenhum centavo do novo prédio vem do governo boliviano. O governo abandonou San Pedro e implementou um projeto social imprudente em 2002, uma prisão sem guardas. Os próprios detentos administrando. O resultado, uma prisão completamente dilapidada. Muitas casas têm mais de 100 anos, podendo entrar em colapso, e só são possíveis reparos emergenciais. A maioria das celas são mal cuidadas por falta de espaço. Aqueles que não têm como comprar um lugar para viver dormem no meio da sujeira e do lixo, em uma das muitas passagens obscuras. O tetra-assassino Mendoza é o único que pode mudar qualquer coisa. Ele não é só o chefe da prisão, mas também o contratante das construções. Estou orgulhoso deste projeto e feliz de ter concluído essa etapa com os meus companheiros. Um projeto que soa um pouco absurdo se visto mais de perto, porque uma vez acabada a nova prisão de Mendoza, será apenas 10 centímetros mais baixa que os muros do presídio atual. 80 polegadas, isso dá 2 metros cada quarto. Você entendeu, né? Lá tem uma torre de vigilância. Assim podem nos observar. Tem câmeras de segurança para que possam ter controle de todo o perímetro. Torres de vigilância vazias e muros sem proteção que são apenas 10 centímetros mais altos do que as construções. Hugo Mendoza se faz de bobo. Quase. É simplesmente um trabalho que eu gosto demais. Me sinto mais livre por causa desse vento. Eu sinto a tão sonhada liberdade. Lá embaixo o ambiente é mais claustrofóbico. É um ambiente apertado, tem muita gente, brigas, é depressivo demais. Hugo Mendoza olha seu pequeno reino que parece continuar a crescer. Porque essa é San Pedro em La Paz, uma das piores prisões na América do Sul. Uma prisão na qual nenhum agente penitenciário ou oficial de polícia se atreve a entrar. Quem acaba atrás daquelas grades está inteiramente à mercê dos prisioneiros governantes e suas ordens de conduta. Um chefe que, junto com seu time, controla toda a prisão. Uma prisão onde pessoas desaparecem, onde outros se trancam com medo, onde um pequeno grupo de pessoas controla tudo, onde ou você paga ou morre. Uma prisão onde as drogas são onipresentes. E no meio desse atoleiro, crianças inocentes estão por conta própria. Essa é San Pedro, uma cidade dentro de uma cidade, um mundo com suas próprias leis. Como vai continuar? Vítor Hugo Mendoza, o chefe da prisão, quer continuar a presidir os quase 3.000 prisioneiros. Seu novo prédio provavelmente será finalizado em 1 ano, mas isso é apenas uma ínfima parte, porque San Pedro é 6 vezes mais lotada. A polícia, comprimida em seus pequenos postos, está conformada à dura realidade. Eles esperam que as coisas fiquem piores antes de ficarem melhores, e assim seu trabalho continua mais perigoso do que nunca. Nós não podemos fazer nada para impedir que eles fujam. Nós só nos dedicamos a esse posto e fazemos o nosso melhor. Mas claramente não podemos. Nós não temos qualquer contato sequer com os detentos. Então eles podem fugir. O assassino de um policial, Ronald Orna, não precisa fugir. Depois de 12 anos em diferentes prisões, pode ser um homem livre em breve. Quando eu estiver em casa, quando eu sair daqui, eu vou estar com a minha mulher, com meus filhos, com minha família e comendo um sanduíche que eu mesmo vou fazer. E Blanco, definitivamente, está à beira de perder o controle. Eu tô com medo de surtar aqui. Não vai sobrar nada de mim. Nada mesmo. Eu quero sair daqui. Mas eu não acho que um dia eu volto para a Espanha, não.